sintagma. Então vamos ver na prática como é que tudo isso funciona? Eu trouxe para vocês o vestibular da Unifesp 2020, que aí tá aqui, ó, a frase, ou como a gente chama, né? O sintagma temático. Tudo bem? Todo mundo sabe que geralmente esse sintagma temático é acompanhado de uma coletânea e de uma diretiva, que são aquelas instruções para executar a proposta. Eu não trouxe nada disso, isolei a frase para a gente poder analisá-la. Tudo bem? Então ela tá aí, ó. Vestimentas religiosas no esporte. Legitimação da opressão ou liberdade de manifestação do pensamento. Tudo bem? Vamos então dissecar essa frase, ou melhor, aqui a gente tem uma frase nominal, vestimentas religiosas no esporte, legitimação da opressão ou liberdade de manifestação religiosa. Não tem nenhum verbo aqui, né? A gente tem uma frase nominal. Olha lá, vamos dissecar essa frase. Então aqui nós temos um conjunto de elementos que são considerados pela banca examinadora como assuntos gerais. Tudo bem? O que isso significa? Isso significa que, se em algum momento da sua redação você falar sobre vestimentas religiosas, ou esporte, ou opressão, ou liberdade, que são os conceitos basilares por trás desse assunto maior da proposta, vestimentas religiosas, o contexto do esporte, opressão e liberdade. Se em algum momento da sua redação, olha que louco isso, se você simplesmente falar sobre um desses 4 assuntos gerais, você não fugiu ao tema da redação proposta. Mas é claro, não basta falar apenas deles. É importante que a sua redação dê conta de outros componentes. E é por isso que esse assunto geral, aqui eu não coloquei todos em vermelho, eu coloquei já o elemento do recorte unificado com as palavras que compõem um subsintagma, tá vendo? Ó? Legitimação da opressão, liberdade de manifestação religiosa. Tudo bem? Então, esses são os 2 caminhos possíveis que você pode seguir para discutir o uso das vestimentas religiosas no contexto dos esportes. E aí, meu amigo, o que você acha? O uso dessas vestimentas religiosas no esporte são um sinal da opressão que esses indivíduos sofrem. Claro que aqui a gente está pensando mais especificamente sobre o caso das mulheres muçulmanas, do hijab, né, que é obrigatório em algumas culturas para a prática de esportes. Você entende isso como uma opressão sobre esses indivíduos, tudo bem? Como usar esse instrumento, usar esse símbolo como algo que legitima essa opressão, ou você acredita que essa é também uma forma de liberdade de escolha, usar o hijab é um direito e uma forma de liberdade de escolha concedida às mulheres muçulmanas. Então, aqui existe um ponto importante, né? Não basta falar das vestimentas religiosas no contexto do esporte. É importante se posicionar em relação a essa dualidade. É fato que a prova te trouxe esses recortes unificados, aproximados por um conectivo que a gente chama de conectivo de valor de alternância. O ou indica uma relação de alternância, né? Ou isto ou aquilo, que é uma relação de exclusão de um elemento em benefício do outro. Então, ou eu defendo predominantemente que se trata da legitimação de uma forma de opressão, ó, o hijab malvadão, ou eu acho que não, que é uma forma de liberdade das mulheres. Eu ironizei o primeiro caso porque eu acho que não concordo com a ideia de que é uma forma de legitimação da opressão, muito pelo contrário, se a mulher quer usar e ela se sente bem, ela que tem direito de fazer isso. Eu iria, do ponto de vista individual, eu seguiria pelo caminho 2. Mas é fato que essa relação de legitimação da opressão, ou da liberdade de manifestação do pensamento, esses 2 recortes estão sendo articulados aqui por um conectivo de alternância. Não que você não possa falar do outro lado na sua redação, você pode, mas você tem que se posicionar, meu amor, né? Aí não tem jeito. Ou você defende um argumento predominante, ou você está do lado da noção de que oprime, ou você está do lado da noção de que garante liberdade às mulheres. Tudo bem? Tá certo isso? Ah, professor, eu sempre fico muito em dúvida em relação ao uso desse ou, em relação ao uso do entre. Vamos devagar com a carruagem, porque a gente vai ter muita oportunidade de falar sobre essas estruturas. Hoje eu quero que você reconheça componentes. Tudo bem? Que você entenda que esse sintagma, ele deve ser pensado em frações. Pô, vou escrever minha redação. Não posso deixar de falar sobre
as vestimentas e o contexto dos esportes. Se eu não falar dessas vestimentas religiosas no contexto dos esportes, eu estou completamente fora do assunto mais geral da prova. E em face dessa questão, agora eu vou me posicionar. Eu acho que a opressão é liberdade. E aí eu vou seguir um caminho predominante. O que eu quero que você perceba é que a prova tem um sintagma que tem que ser entendido por frações. E não acabou. Porque além desse ou, ainda tem a perguntinha aqui, né? Que tem que ser respondida durante o texto. Eu coloquei aqui para vocês, ó, como a prova atribuir a nota com base justamente nos níveis de compreensão do tema. Tá vendo? Ó? 0, fuga temática, 1, tangenciamento, 2, abordagem parcial e 3, abordagem total. Aí é pontuação. 0, e aí 0 a redação por completo, 1, 2 e 3. Tudo bem? Então vamos ver como é que a prova pega aquela frase temática e distribui na grade. Tá vendo? Ah, mas é só a VUNESP que faz isso? Não. Todo vestibular faz uma análise sintagmática do tema. Vamos dar uma olhada como a banca da VUNESP distribuiu aquela frase em níveis de compreensão dessa frase. Vamos lá. Fuga temática. Justamente, eu vou só ampliar isso aqui, vou deixar maiorzinho assim para ficar mais agradável para a gente ler, né? Então, nível fuga temática, quando o candidato não aborda sequer os assuntos mais gerais da proposta. Não falou de vestimentas. Eu acho muito interessante isso, porque se você tivesse falado de vestimentas, olha que coisa doida, não precisava nem ser sobre vestimentas associadas a uma religião, né? Com esse significado religioso. Não, vestimentas, qualquer vestimenta. O candidato que não falou sobre religião, o candidato que não falou sobre esporte, aqui é tudo alternativo. Não falou ou de vestimentas, ou de religião, ou de esporte, ou de opressão, ou de liberdade. Tá vendo? Por isso que eu falei para vocês que aqueles eram os assuntos mais gerais. A prova consideraria aqui qualquer menção a esses recortes como sendo o suficiente para encaixar essa redação dentro do tema. Beleza? Agora, no nível 1, que é o que a gente chama de tangenciamento, a gente já percebe que o candidato conseguiu ao menos entender parte do que estava sendo pedido. Olha como eles vão traçando todas as possibilidades que existem em termos de compreensão de um tema. Por exemplo, se o candidato falou alguma coisa sobre religião, ele já está pelo menos tangenciando a redação. Ou sobre esportes, ou sobre vestimentas, ainda que não sejam religiosas, ou opressão ou liberdade, ou seja, existe aqui alguma compreensão sobre alguma coisa dentro desse tema. Ou, olha só que interessante esse cenário, ele falou sobre opressão e liberdade, mas não dentro do contexto dos esportes e das vestimentas religiosas no esporte. Ele falou isoladamente sobre oprimir e sobre garantir liberdades, mas nada sobre o esporte associado ou nada relacionado à questão das vestimentas. Tudo bem? Está tangenciando o tema. Ou, o outro cenário possível, ele falou das vestimentas religiosas ou não e associou essas vestimentas ou à opressão e à liberdade. Mas o que ficou de fora aqui foi dialogar com o contexto dos esportes, porque esse assunto é muito importante, porque esse elemento é determinante para o debate da redação como um todo. Beleza? Tudo bem? Então esses são os níveis mais elementares. Agora vamos ver o que consideraria a banca como sendo uma abordagem parcial, e com certeza muita gente caiu nesse nível aqui, dado o grau de complexidade do sintagma temático. Primeiro, cenário em que o candidato fala sobre vestimentas religiosas, tudo bem? Associado ao contexto do esporte. Vejam que aqui ele já está assumindo que as vestimentas são religiosas. Esse contexto aqui, a vestimenta é especificamente simbólica de uma religião, tudo bem? Associado ao contexto dos esportes. Mas o que ele não fez foi se posicionar em relação à questão da liberdade ou da opressão. Tudo bem? O segundo cenário, ele fala do esporte, ele fala da opressão, tudo bem? Ele fala da liberdade, mas ele não fala das vestimentas religiosas. Tá vendo? Terceiro cenário, ele fala das vestimentas ou fala de religião, mas ele não fala de vestimentas associadas à religião. Tá vendo? Vestimentas com simbologia religiosa. É uma redação que fala sobre roupas nos esportes. As mulheres que questionaram, as jogadoras de vôlei que questionaram o uso de roupas muito apertadas durante os jogos e pediram para jogar com roupas mais largas. Isso não tem cunho religioso.
Você está falando sobre vestimentas no esporte e opressão, você concorda? Aqui o que interessa é justamente buscar a conexão entre essas vestimentas e a simbologia religiosa por trás delas. Na medida em que o candidato separa esses dois universos, fala de um ou fala de outro, ele não está dentro do tema na sua completude. E aqui, obviamente, o candidato fala de vestimentas, esporte ou opressão, ou ele fala de religião, esporte ou opressão. Tudo bem? Ele desvincula a roupa dos significados, das simbologias da religião por trás dela. Beleza? Agora, o que nos interessa é sempre a abordagem total. Só faltou colocar aqui, ó, o ou. Eu esqueci de colocar o ou. O ou. O ou. Tudo bem? Aqui faltou o ou, que é muito importante. Para que o candidato pudesse atingir, afinal, o nível máximo de compreensão dessa proposta, obviamente ele deveria ser capaz de falar sobre vestimentas religiosas, sobre esporte. Falar sobre vestimentas religiosas e sobre esporte, se posicionando a favor de ser uma forma de opressão ou se posicionando a ser a favor de uma forma de libertação das mulheres. Escolher a respeito da roupa que vão usar. E é claro que aqui não foi colocado, mas a VUNESP sempre leva em consideração a sua capacidade de responder a pergunta do tema. Não foi feita uma pergunta? E aí, oprime ou liberta essa questão da vestimenta religiosa nos esportes? Se você não oferecer uma resposta clara para essa pergunta, sua redação também não consegue atingir a abordagem total. Tudo isso está pressuposto. Às vezes isso está explícito na grade, mas na maioria das vezes, quando isso está pressuposto, a gente sabe que a resposta deve aparecer.